Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta Fast Talk do Jornal Económico. Connosco hoje temos Bernardo Maciel, CEO da Unit. Vamos olhar para a proposta de orçamento do Estado para 2022 que foi apresentada ontem pelo Ministro das Finanças, Bernardo Maciel. Importa aqui, se calhar, olhar um bocadinho para este programa de governo e das políticas que dele vão decorrer, que partes estão materializadas nesta proposta, que será votada no fim do mês. Mas é preciso ver aqui um pouco de contexto primeiro. Este contexto de recuperação, por um lado, da pandemia, mas por outro, dos problemas que entraram em 2022, nomeadamente com uma crise energética e uma escassez e um aumento de preços de outras tantas matérias-primas. Que impacto é que isto teve nas empresas e de que forma é que esse impacto está traduzido nesta proposta? Olá, boa tarde, João. De facto, eu diria que em todos os planos, os programas de governo, em todos os orçamentos, é sempre importante o tema do contexto e das condições para, neste caso, focando nas empresas, para garantir o investimento. É verdade que o contexto dos últimos 2 anos e já há mais uns meses é relativamente diferente daquilo que nós estávamos habituados e, de facto, obriga e tem obrigado aqui uma atenção especial. Desde logo aquilo foi o contexto da pandemia, que apesar de tudo ainda tem reflexos em duas ou três dimensões, e no imediato, diria, contexto dos últimos 2 meses, consequência do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, o tema da energia e de algumas matérias-primas. Aí o fundamental é que haja aqui uma capacidade de mitigar esta incerteza e este risco, algum controle de estabilidade de preços, porque é um dos critérios fundamentais para o investimento, é alguma previsibilidade e estabilidade daquilo que é o investimento. O orçamento prevê aqui algumas temáticas do curto prazo, tem a ver sobretudo com a política dos combustíveis e uma forma de poder ir mitigando aqui estes impactos no custo das matérias-primas, mas há um tema mais de fundo relativamente à energia que tem que ser acautelado. O tema da política energética já é recorrente e, portanto, o simples facto de não termos ainda implementado um conjunto de medidas mais estratégicas e que têm sido discutidas ao longo dos últimos anos, se calhar décadas, faz com que hoje a dependência tenha este impacto direto. E, portanto, se foi discutido no passado o tema da energia, e de um conjunto de fontes alternativas, nomeadamente de uma lógica de sustentabilidade, é importante trazer aqui ao de cima. Claro que é importante o tema da sustentabilidade, mas também o tema do preço e do controle de preços e desta estabilidade. Há também um tema para trás que eu penso que não está tratado aqui, e foi peça de imprensa e análise nos últimos meses, que tem a ver com o custo do transporte. Portanto, durante a pandemia, os preços de transporte dispararam, nomeadamente o aluguer dos contentores para o transporte internacional. É verdade que há um contexto aqui das cadeias de fornecimento terem alterado e não ter permitido estabilizar, mas multiplicaram por 5 ou por 10, conforme a lógica de saída ou de entrada desses círculos do comércio internacional, que ainda não teve o impacto da energia e do consumo de combustível. E, portanto, é um tema importante para os governos criarem mecanismos, sobretudo de previsibilidade e de alguma estabilidade. Bernardo, essa previsibilidade e estabilidade, obviamente que é impossível de controlar ou sequer de fabricar no contexto global, mas de facto a proposta do Orçamento de Estado traz aqui capitalizações, ou melhor, digamos, tetos máximos que os preços podem atingir, nomeadamente na parte dos combustíveis. Aqui uma redução dos impostos vem baixar, de acordo com a proposta orçamental a que tivemos acesso ontem, e num número bastante significativo o preço desses combustíveis. Houve aqui a tentativa do auto-voucher e de outras medidas nos últimos meses, mas há um pormenor quanto a este orçamento, em especial para as empresas, também para as famílias, vamos ver noutras conversas deste género, mas há um pormenor, é que este orçamento, no melhor dos cenários, entra em vigor no dia 1 de julho. Portanto, como a Fernando Medina disse ontem, não é um orçamento para 2022, é um orçamento para os últimos 6 meses do ano. Isso pode trazer também dificuldades, ou não? Sim, as principais dificuldades nas empresas têm a ver com o tema tesouraria, ou seja, como é que nós acomodamos o impacto imediato de um conjunto de aumento de despesa, que logo tem que se refletir no preço, mas pode chegar ao ponto de o preço depois não ser absorvido, seja no consumo doméstico, se dirigirmos ao B2C, seja no consumo empresarial, se for dirigido ao mercado empresarial. Há uma medida, enfim, que pode ter algum impacto, não sendo altamente relevante a dimensão, tem a ver com o fim dos pagamentos especiais por conta, dos PECs, e esse é de impacto imediato, ainda que caso não seja aprovado, e vem essa nota, caso não seja aprovado o orçamento, as empresas depois podem poder fazer esse pagamento posterior sem penalização. Portanto, eu diria que é uma primeira medida que pode ajudar aqui Mas que tem um em algum valor termo, reduzido, que não? tem um valor reduzido, obviamente, mas é o possível. E, de facto,
não há muita forma de poder agilizar. Há outra, mas que entramos noutra dinâmica que pode ser de curto prazo, com o tema banca, ou algumas garantias para que as empresas tenham mais disponibilidade financeira para poderem fazer face aos seus gastos e ao seu negócio, mas que obviamente obriga aqui um tema de garantias, e que a pandemia também consumiu muito daquilo que era a capacidade e a capacitação das empresas poderem fazer face a estes financiamentos, sejam eles de curto prazo via tesouraria, sejam eles mais de médio e longo prazo. Bernardo Maciel, há aqui todo um capítulo desta proposta de orçamento que se dedica ao tema da capitalização, do investimento, da inovação, bem como há também 1,2 mil milhões de euros destinados à transição climática e digital. Este chavão, por vezes, passa despercebido nestas políticas orçamentais. Como é que avalia esta tentativa de provir as empresas de respostas estes temas todos num só? É prático? O programa de governo reflete um conjunto de medidas que não estarão tão dependentes do Orçamento de Estado quanto possa parecer por uma primeira análise, mas que remetem muito para aquilo que é a implementação do PRR e que já tem alguns meses. Aí vem o tema da capitalização, que passou pelo Banco de Fomento, ou passa pelo Banco de Fomento, um conjunto de medidas que permitam essa capacitação e capitalização das empresas, e o tema da inovação, ou o tema da sustentabilidade, já está também prevista. Têm decorrido alguns concursos ligados à descarbonização, ligados à transição digital, os bairros digitais, ligados à eficiência energética, que está agora em curso, e portanto há já um conjunto de medidas que estão a ser implementadas que podem ajudar aqui. Do ponto de vista da fiscalidade, está também previsto, e isto já, mais uma vez, dependente da aprovação do orçamento, um conjunto de benefícios fiscais que serão relevantes, e faço aqui um parênteses, ou serão relevantes, porque para haver benefício tem que haver investimento, e se reparar, estamos em abril de 2022 a tratar a fiscalidade e o impacto dos benefícios fiscais do investimento acontecido em 2021. Portanto, é importante que haja contexto de investimento para que esses benefícios fiscais sejam de facto úteis. Mas dizia eu, face ao orçamento previsto agora e apresentado, a criação do novo benefício fiscal, que é o incentivo fiscal à recuperação, vem substituir o CEFEI, que já havia no ano anterior, e, portanto, mas só a partir de julho de 2022. Um reforço do Patent Box, aqui muito virado para o tema das patentes, dos direitos da propriedade intelectual, e, portanto, que é reforçada a percentagem dos rendimentos isentas de tributação, passa de 50% para 85%, a manutenção daquilo que é o CIFID, direcionado à investigação e desenvolvimento, e, portanto, também é bastante relevante. Alguma harmonização no calendário da entrega do IVA face às alterações que foi havendo, e, portanto, eu diria, do ponto de vista fiscal, aqui um conjunto de medidas interessantes para quem faça investimento. Exatamente, para quem faça investimento. É o tema do apoio ao investimento, e esse é relevante, porque se não houver, de facto, um contexto e um estímulo grande a que haja investimento, os benefícios fiscais vão ser pouco relevantes. A implementação do Portugal 2030, que está dependente ainda de fechar o programa com a Comissão Europeia, mas está aprovado já desde o ano passado um mecanismo extraordinário de antecipação, também conhecidos como os pedidos de auxílio, que está legislado, mas que não têm sido lançados concursos, e isso pode ser um estímulo interessante a empresas que estão aqui a conter investimentos. É verdade, também por um tema de contexto, mas também por um tema de condições. E, portanto, é importante também acautelar isso. Depois há ao nível dos fundos de investimento, ligado também ao Banco de Fomento, os fundos do InvestEU, a linha Retomar, enfim, há um conjunto de formas de estímulo que também estão aqui já acauteladas. Uma questão para terminarmos, Bernardo: o que é que seria deste orçamento, desta proposta? Porque este ainda não é o orçamento final, aprovado, votado, e se o passado nos ensinou alguma coisa é que podemos não contar com ele. Neste caso não se espera que haja grandes surpresas, até porque não há contexto para que não seja aprovado na Assembleia da República, mas sem todos estes programas de que temos vindo a falar, do último ano para até hoje, do PRR, do Portugal 2030, todos estes mecanismos e ferramentas, está o Orçamento do Estado cada vez mais dependente dos mesmos? Sim, vamos ver. Há aqui um contexto, eu gosto pouco, até por alguma falta de capacidade de fazer comentário político, tento evitar ao máximo, até por algumas fragilidades da matéria, mas é verdade que a estabilidade é importante, ou seja, conhecer o contexto. É evidente que quanto mais favorável ao investimento é importante, nós conhecemos bem a realidade das empresas, portanto, o mais do mesmo não é necessariamente mau.
havendo alguma estabilidade, previsibilidade, mais uma vez, destas políticas económicas, e na verdade transitam do governo anterior para este governo, é interessante. Acho que há aqui uma dimensão que não vi tratada, pelo menos com detalhe, e que eu acho que é importante para o aumento da competitividade das empresas, que é o tema da internacionalização. Não tem sido muito apoiada do ponto de vista dos incentivos dos fundos comunitários nos últimos tempos. Houve uma medida há cerca de 2 anos relacionada especificamente com o Brexit, mas depois aquilo que é a própria política do Estado ou do Governo, nomeadamente o tema da nossa diplomacia económica, que se vai falando, mas pouco implementando, a capacidade da AICEP estar articulada e, sobretudo, trazermos as pequenas e médias empresas para esta realidade, que muitas vezes ficam aquém, pode ser fundamental para aumentar essa competitividade. Empresas essas que não têm sempre a mesma, digamos, uma capacidade de De ir aos mercados capitalização ou as sozinha. mesmas condições. Perfeitamente, perfeitamente. E depois há um tema que eu penso que pode ajudar, o João falou há pouco da capitalização. Esta é mais instrumental. Tem havido um conjunto de vales e vouchers, sobretudo para o mercado empresarial, para acesso a serviços estratégicos como é o digital, a inovação, as startups, etc. É importante, obviamente, mas falta cá um estímulo cá montante que tem a ver com o tema da capitalização. As empresas só conseguirão fazer recuperação e robustecimento se de facto tiverem capacidade para investir. E isto obriga a que tenham intervenção de especialistas na área de economia e finanças. Isto não é olhado, portanto, se não tivermos estas estruturas suficientemente sólidas, com diagnóstico e planos de implementação de medidas que criem condições sustentáveis, nós não vamos chegar à parte do investimento. E, portanto, falta um olhar para aqui, para a parte, se quiserem, aquilo que na medicina chamamos os auxiliares de diagnóstico, fundamental para que possa haver este salto em frente nas empresas. Bernardo Maciel, muito obrigado por esta breve conversa. Veremos Obrigado, no João. final de abril e em maio, e pelo andar da carruagem até julho, veremos o que é que muda também, que há essa possibilidade sempre, esta proposta do orçamento, o que é que teremos para a segunda parte do ano. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Boa tarde. Obrigado também a si que esteve desse lado. A nossa cobertura especial do Orçamento do Estado está disponível desde ontem, em jornaleconómico.pt. Estas e outras conversas nesse seguimento também estão disponíveis, e a edição especial do Jornal Económico saiu para as bancas esta quinta-feira. Da minha parte é tudo. Tenham uma boa tarde.